Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, tem coisas aqui no canal que eu prefiro não afirmar porque eu sei que os próprios inscritos são capazes de entender e chegar à conclusão sozinhos. Vocês viram que eu não fiquei ali no último vídeo falando do que possa ter sido, de quem foi que atacou aquelas pedras guias da Geórgia, e os próprios inscritos disseram nos comentários, que qualquer um pode conferir: Davi, é muito estranho que tenha a filmagem da explosão, né? Ali é cheio de câmeras, inclusive pessoas que já foram lá visitar, inscritos nossos, dizendo que ali é cheio de câmeras. Então como é que os caras gravam a explosão e não gravam quem colocou o explosivo? Por aí você já se tira que tudo isso é orquestrado. Eu cheguei a dizer no vídeo que não é bom negócio que aquilo tenha acontecido. E o motivo aqui, na matéria do nosso querido irmão Rodrigues, duas matérias que ele envia, que na verdade formam uma só. Na Folha de São Paulo já está escrito dessa maneira aqui, ó: bomba destrói monumento visto como satânico por conservadores cristãos nos Estados Unidos. Então a Folha de São Paulo já está insinuando que as pessoas que provavelmente fizeram isso são cristãos conservadores, por ver o capeta no monumento. Já estão praticamente dizendo foi os cristãos. Você vê o peso que isso aqui tem, principalmente, né? A maioria das pessoas, mesmo os cristãs, não conhece sobre esses assuntos. É diferente de você que está realmente desperto. O ataque é para as pessoas despertas, cristãos despertos, aqueles que ainda dormem dentro do próprio sistema religioso, que está nas garras de um Silas Malacheia, de um Pedindo Mais Cedo e etc. Eles nem sabem da existência dessas pedras, não estão nem aí, até porque os seus pastores, né, guias cegos, como o próprio Messias disse, não estão interessados em explicar isso a eles. Então é apenas uma pequena parte desses cristãos, no caso nós, que estamos despertos, que está sendo acusado. E é o que eu falei, que isso não era nada bom. Na minha humilde opinião, de antemão já digo a você, se você quer saber, Davi, o que é que você pensa? Fala abertamente. O que é que eu penso é que foram eles mesmos. A mesma pessoa que mandou construir, mandou fazer aquilo. Justamente com a intenção, porque isso vai chamar a atenção de muitas pessoas, né, de várias autoridades pelo mundo, olha o fanatismo e etc., com a intenção de restringir mais esse tipo de assunto. Você sabe que toda vez que aquela organização que está todo o mundo nela, né, a ONU, né, une as duas palavras aí. Eles falam direto que a população está crescendo muito, que é preciso deixar espaço para a natureza, é o classificado e chamado de desenvolvimento sustentável, ou seja, as pessoas continuarem tendo filhos, não há suporte nesse planeta, não é sustentável. Então todas essas coisas bate com o quê? Com o que está escrito nas pedras guias da Geórgia. Vira e mexe, a gente sempre está dando de exemplo. Olha, isso já foi dito. Olha, essa proposta nova, né? Esse museu de grandes novidades, como dizia Cazuza, né? Um museu cheio de novidades, ou seja, coisas velhas sendo trazidas como coisas novas. Essas pedras guias da Geórgia estão lá desde 1980. E o que a gente tem visto justamente desse ano para cá é a implementação desses planos, exatamente como estava escrito lá no nosso outro vídeo. A gente dá detalhes disso. Então o que é que você está vendo? Essa agenda progredindo, avançando, e aquelas pedras lá dando na telha, né? Mostrando claramente que é isso mesmo que eles estão fazendo. Então, os caras destroem e com isso acertam dois coelhos com a mesma cajadada. Essa é a minha opinião. Agora vamos ler o que é que o G7, né, tá falando aqui, ó. Como as pedras guias da Geórgia se tornaram uma obsessão conservadora demoníaca, apoiada por Kinnon e Alex Jones. Uma matéria muito recente, de hoje mesmo, 7 de julho de 2022. As misteriosas pedras guias da Geórgia, você vê que tem uma admiração, né? As misteriosas, às vezes chamadas de Stonehenge da América, foram danificadas. Isso aqui a gente já sabe. O monumento, alvejado nas primeiras horas da manhã da quarta-feira, consiste em enormes lajes de granito, nas quais estão escritas uma lista de 10 instruções para a conservação da humanidade no caso de um evento apocalíptico. As pedras guias foram erguidas em 1980 e têm permanecido com uma estranheza em um campo em Elberton, na Geórgia. Desde então, o GBI confirmou que a destruição de uma das lajes foi provavelmente o resultado de um dispositivo explosivo. Engraçado, né? Você está vendo aí nas imagens, eles têm todas as imagens de como foi a explosão. O corte já aparece da hora da explosão para frente, mas não mostra quem colocou, porque eles têm acesso. Aquilo ali não foi gravado a partir daquele momento. Tá gravando 24 horas por dia. Cadê a pessoa instalando esse explosivo? Por que é que estão escondendo isso? Você vê, meu irmão, a mente das pessoas está tão cauterizada que uma coisa que os próprios inscritos falaram no vídeo, né? Davi, ó, pelo amor de Deus, tá na cara, né?
Mas a mídia fica aqui passando o pano. Vamos lá. Mas por que alguém tentaria explodir um monumento aparentemente inócuo? Ao contrário de outras esquisitices estranhas e aparentemente inescrutáveis, como os Toynbee, Tiris ou os misteriosos monolitos que foi descoberto em Utah em 2020, as lajes são fonte de controvérsias há anos. A oposição às pedras começou quase assim que foram reveladas. De acordo com a BBC, uma das 100 pessoas que compareceram à inauguração, um pastor local, veja como eles atacam de fato o cristianismo. Sempre não perde uma oportunidade, né? A gente tem aqui exemplos também dos coloridos, por exemplo, né? Entrando em igreja, agredindo pessoas, cuspindo no rosto das pessoas, como eu mostrei em outro vídeo aqui, que quase não passa na plataforma, diga-se de passagem, e nós não ficamos classificando todo mundo, né? A gente sabe que tem pessoas muito boas que só querem respeito, nada mais que isso, e que merecem esse respeito. Ninguém merece ser discriminado por a sua opção íntima, é o que a gente fala sempre, mas tem outros militantes que agem como criminosos, cuspindo inclusive na cara, invadindo lugares sagrados para muitas pessoas e literalmente ofendendo tantos quanto pode. E isso não é só com gestos, não, é com gesto, é com falas e até mesmo com agressões, como a gente mostra. Mesmo assim a gente não fica colocando todos no mesmo balaio. Mas olha o que a mídia faz, ó. Olha se isso aqui não é um crime. Se houvesse justiça mesmo nesse país, se não fizesse tudo parte da mesma coisa, deveria-se na mesma hora processar uma imprensa que fala isso aqui, ó. Vamos lá. Um pastor local imediatamente começou a circular sua teoria de que as pedras foram construídas para culto e adoração ao capeta, com base em sua aparência semelhante a Stonehenge. Os cristãos conservadores às vezes vinculam locais de rituais pagãos e adoração demoníaca envolvendo todas as religiões a ministras sobre o guarda-chuva de demoníacos. Então ele está atacando a teoria, a interpretação que a gente dá para essas coisas, a explicação, o nosso ponto de vista religioso, e nós estamos prontos para argumentar com qualquer um deles, só que eles sabem que se fizer um debate vão perder, e vão perder feio. Porque todas essas entidades, e vocês que acompanham nossos vídeos aqui sabem, elas pedem praticamente a mesma coisa. A Bíblia nos diz que ele é homicida e mentiroso, né, desde o início. Então, ele se apresenta com vários nomes, pessoas dominadas por esses espíritos, os casos reais, quando pergunta, ele sempre diz, e as próprias escrituras também revelam isso. O próprio Jesus Cristo, o Messias, quando perguntou, diga teu nome, ele disse, eu tenho muitos nomes, eu sou muitos. No caso, ali era o legião, né? Era uma legião que estava ali naquela pessoa. E pelo nosso conhecimento, de fato, ele se apresenta com vários nomes, meus irmãos, é com vários nomes mesmo, e de várias formas. Ele faz isso, né, da melhor maneira possível para levar aquela pessoa a adorá-la, a segui-lo. E consegue, fazendo dessa forma aqui. O único Deus que é verdadeiro é o Messias. Então vamos lá. Desde então, os conservadores religiosos que temem uma nova mundial lançaram suspeitas e desprezo sobre o monumento, tanto por sua semelhança quanto por sua mensagem. Em cada lado das pedras, as palavras que sejam guias para uma idade da razão. Estão gravadas em 8 idiomas, inglês, russo, chinês, a gente já explicou isso no outro vídeo. E aí eles passam aqui as instruções, né, reforçando aqui que é a coisa mais linda do mundo. Diz que foi uns proprietários de Albert Grande Phoenix Companhia, né, que foram contratados para construir em 1979 e que inclusive, né, tentaram convencer o contratante, que até hoje está anônimo, faz parte das 13 famílias, lógico, aquilo ali eles precisavam colocar ali por uma questão espiritual. Deus não permite que eles façam nada dessas coisas sem dar a mínima chance das pessoas se protegerem, se defenderem e estarem cientes do que vai acontecer. Então eles foram obrigados a colocar ali por um tempo, obviamente, e esse tempo passou. Por isso é que eles mesmos tiram desse momento e ainda colocam a culpa nas nossas costas. A mídia fica aqui passando pano, né? E aí eles começam o ataque aqui embaixo, depois que eles explicam, né, que foi um homem anônimo que colocou aquilo ali para dar um caminho à humanidade, caso a humanidade sofra algum tipo de apocalipse que eles mesmos estão preparando. E aí eles continuam aqui dizendo o seguinte, ó. Apenas 2 meses antes do ataque, uma candidata a governadora republicana chamada Candice Taylor postou um vídeo em sua conta no Twitter pedindo a demolição do monumento por meio da sua ordem executiva número 10. Taylor, que repetiu as conspirações do ex-presidente Donald Trump nas eleições de 2020. Mais tarde, criou algumas das suas próprias depois de ser esmagadas nas primárias governamentais da Geórgia pelo titular
Brian Kemp. Em um vídeo da campanha Brilhante, ela anunciou sua Ordem Executiva 10, que veria o monumento demolido. Ao longo do vídeo, ela acena para outros pontos de discussão conservadoras e teorias da conspiração. O vídeo começa citando a conspiração do Sungamonga, com o Taylor dizendo que mais 4 milhões de pessoas foram injetadas. Aqui eu vou pular porque vocês sabem o que acontece se a gente falar. O sacrifício humano era uma forma de adoração. Ainda estamos fazendo isso nos dias atuais. Nascituros, diz ela, quanto um gráfico sobre o número de interrupções de gravidez realizado em todo o mundo aparece na tela. São os mesmos demônios, os mesmos sacrifícios, os mesmos pecados, é apenas um tempo diferente, uma forma diferente de fazer. Então ela muda o foco para a nova Ana Mundial, em insinuação de que as pedras guias da Geórgia são a mensagem da elite adoradora dessas entidades que secretamente governam o mundo. A nova Tantatã Mundial está aqui e eles nos disseram que estava chegando, diz ela. Logo após a notícia de que as pedras haviam sido danificadas, em vez de denunciar a destruição de propriedade privada por um manifestante, o que é padrão para a maioria dos republicanos, ela sugeriu que Deus derrubou uma das pedras. Mais tarde, ela retweetou alguém que alegou que Deus estava agindo da plataforma de armas, bebês, Jesus de Taylor, explodindo uma das pedras guias e instruindo a Suprema Corte a derrubar Roe versus Wade e para tornar as leis de porte de armas mais fáceis nos Estados Unidos. Os adeptos da teoria da conspiração, QAnon, foram rápidos em enrolar as pedras guias em sua teia de ilusão cada vez maior. Um homem postando no Twitter apontou as pedras guias que estavam exatamente a 666,78 milhas da sede da ONU em Nova York. Então você acha que é por acaso mesmo? A distância, tá vendo? A gente nem sabia dessa. Mais uma para somar. Um homem postou no Twitter que a distância que essas pedras estavam da sede da ONU, né, em Nova York, ficava exatamente a 666,78 milhas. Então você acha que é coincidência? Isso não é uma coincidência, escreveram eles. Antes de citar um influenciador da Canon chamada Canon John, são obrigados a mostrar a você quem exatamente são. Está bem na nossa frente o tempo todo. Outro teórico da conspiração nas mídias sociais afirmou que as pedras guias estavam no paralelo 33, antes de vincular George W. Bush à Sociedade Secreta Skull e Bones de Yale. Engraçado é que tem foto, tem tudo, e eles ainda ficam dizendo que é teoria. Tem a foto do cara, tem ele lá com a caveira e tudo mais, né? O crânio. Os caras ainda querem levar isso para discussão. Agora, você vê, eles levaram tanta gente para discutir, né? Aqui no Brasil, Fantástico, lá Discovery, todos os programas principais, tudo, levaram para discutir a Vocês perceberam isso, né? Porque é uma teoria que dá para eles ridicularizarem. Agora, sobre as 13 famílias não levam ninguém. Vocês já perceberam isso? Ninguém quer fazer um debate, né? Tentar ridicularizar essa chamada teoria conspiratória. Por que é que não chamam? Por que é que não vem pro debate? Ficam só aqui atacando. Alex Jones, talvez o mais conhecido teórico pública da era moderna, disse que ver as pedras destruídas o deixou feliz em um nível animal, mas disse que discordou da destruição, pois acredita que elas devem ser um lembrete do que os donos do mundo estão por aí puxando as cordas. As teorias da conspiração afirmam que os Illuminati são um cabala de figuras poderosas, secretamente governando o mundo para seus próprios propósitos nos bastidores. Precisamos daqueles edifícios malignos como uma carta de confissão liderada por um consórcio de eugenistas, disse ele. Aqui encerra a matéria, não é uma matéria bem extensa, vocês sabem que quanto mais a mídia fala, mais intenção ela tem de manipular as pessoas. Então é um assunto que é extremamente importante para eles, porque a ideia é restringir ainda mais. Vocês sabem que eu acho que desde 2017, né, eu avisei isso aqui, tem uns vídeos mais antigos aí, quem quiser ver, dê uma procurada, onde eu avisei que o próprio Google, né, e outras plataformas digitais resolveram pôr um ponto final nos canais de teorias da conspiração. Vários assuntos hoje já não podem ser comentados, já são levados para esse lado, e o que você continua vendo aí, inclusive na forma de comportamento tanto das grandes indústrias, né, essas marcas internacionais super poderosos, literalmente, e os próprios governantes, justamente batendo com que essas famosas teorias vinham falando. Então é teoria só na cabeça de gado, né? O que você está vendo aí, meu irmão, é mais que realidade, está sendo comprovado, e meu ponto de vista final é exatamente os mesmos dos inscritos, porque eu sou como se fosse mais um dos inscritos. É simplesmente um cara que está falando, mas eu entendo exatamente como os próprios inscritos. Eu entendo que isso partiu deles mesmos e a ideia é colocar na conta de cada desperto, meus irmãos.
Espero que as pessoas percebam isso, né? Ninguém vai chorar porque aquilo ali foi destruído, mas eu já disse no outro vídeo, isso tinha que ser feito de forma, se fosse mesmo, né, para derrubar, de forma democrática. Imagine, né, que as pessoas lá mesmo nos Estados Unidos, onde estava isso, tivessem democraticamente ganhado o direito, eleito, né, uma pessoa que sabe o que está acontecendo, e dissesse, olha, agora a gente vai tirar aquilo ali dali, não é para estar mais aquilo ali, e fosse democraticamente dentro da lei tirar, muito melhor, né? Mas aí o que é que aconteceu? Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão fazer o que é certo, as pessoas sempre, no fundo, tentam fazer o certo, elas podem até ser enganadas por um tempo. É por isso que você vê tanta gente ruim chegando ao poder. Mas um dia o povo desperta e começa a colocar aqueles que realmente ainda sempre tem. Se você disser que não tem, é porque você não acredita na soberania de Deus. Você acha que as 13 famílias são maiores do que Deus. Eu não acredito nisso. Se você pensa assim, você pensa isoladamente. Eu não penso assim. Eu penso que Deus é maior do que tudo e todos. Então, Ele é quem tem soberania. Ele sempre coloca ali os seus. Se as pessoas não escolhem, aí é outra questão. Aí é o que a gente tem que ver. Mas a opção Ele sempre dá. A verdade é essa. A opção do bem e do mal sempre está à nossa disposição. Então, acredito que a elite já sabia que mais cedo ou mais tarde um candidato desperto, apoiado pelo povo, ia chegar e tirar aquilo ali legalmente, ia ser aí sim uma grande derrota para eles. Então eles mesmos preferiram usar a tática do coelho, né? Uma cajadada para acertar 2 coelhos. Tiraram as pedras e vão colocar na conta dos despertos. É isso que eu penso. Deixa a sua opinião, tá certo, meus queridos irmãos? Fora também, né, a simbologia, como os muitos inscritos apontaram, foi derrubado exatamente às 3h33. Você sabe que esse número ele sai repetindo muitas vezes. O grau maior daquela instituição, né, milenar, é o 33, o grau maior. Então você sabe que quando eles querem, né, que esse número tenha mais força, eles colocam o número mais vezes repetido, 3, 3, 3, 3. Isso acontece muito. Então quem já viu também os nossos vídeos sobre a simbologia dos donos do mundo, também já está ciente disso. Não dê uma procurada, faça uma maratona aí nos vídeos mais antigos, meu irmão. Tem muita explicação aí, que aqui o barco já está andando, né? Então quem chega agora fica, meu irmão, o que é que esses caras estão falando? Estão falando grego, é? Não, meu irmão, mas tem uma ferramenta aí, né? Você vai lá em vídeos e coloca vídeos mais antigos. E você vai ver esses vídeos aí dos que ainda estão no ar, né? Infelizmente, mais de 70% do nosso conteúdo referente a esses assuntos hoje estão fora. Mas ainda tem muita coisa ainda para você ter uma noção boa do que a gente está falando aqui. Então, meus irmãos, deixa aí o teu like, tá certo? Compartilha, vocês veem que eu não fico mendigando like aqui. Se inscreva se gostou. Se você não gostou, eu peço desculpa por ter perdido seu tempo, agradeço, porque de qualquer maneira você ajudou a gente aqui assistindo o vídeo, isso contribui muito, eu te agradeço, tá certo? Mas se você ficou bem assim, não se inscreva, não faço questão mesmo. Eu faço questão que a pessoa entenda os assuntos e se ela realmente reconhecer que o trabalho foi bem feito, aí sim eu faço o convite aqui com a maior humildade e de coração aberto para que você se torne mais um membro dessa família, que eu considero esse canal isso. Quero inclusive mandar um abraço aqui pro meu irmão de Cachoeirinha, irmão de sangue, esse sim, irmão de sangue, e outro irmão daqueles que a gente escolhe, que é o nosso irmão Júnior. Um abraço aí, apertado pros dois. Eu considero muitas pessoas que estão aqui, né, muitos inscritos que estão sempre aqui comentando, muito mais família do que muitos familiares que têm o meu sangue, né, mas que não consideram o que você fala, muito pelo contrário, até nem gostam. Olha o que esse cara tá falando, quer saber de tudo, eu não quero lá ver, né, e você vê às vezes uma pessoa que nunca te viu pessoalmente, mas te considera. Então como é que não sentir a mesma coisa, esse mesmo carinho? Então é isso que eu digo aqui, tá certo, meus irmãos? Então, sendo assim, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. E agora, daqui para frente, todos nós teremos que medir palavras e aumentar muito mais a guarda, porque a elite não está gostando aí de como a gente vem freando ao longo do tempo, através da informação, através da democracia, como a gente vem informando as pessoas. Uma vez você é atento a esses detalhes, nunca mais a pessoa será enganada, pelo menos não tão facilmente como antes. Tá certo, meus irmãos? E é esse o medo que eles têm. Então é isso. Agora sim, eu vou indo embora. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente volta às 5 da tarde com mais um vídeo revelador pra vocês. Fui!